Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Fedrizzi, seja bem-vindo ao canal de meditação. Hoje eu vou falar sobre o que é meditação, mas prepara que esse vídeo não vai ser um vídeo normal, dizendo que a meditação é o que é agora. Então, para a gente começar a compreender o que é meditação, precisamos entender que hoje, no mundo, no planeta Terra, existe mais de 500 tipos de meditação, mais de 500 tipos, sendo que as maiores bases se encontram na Índia e na China, as maiores bases de meditação. Depois várias outras culturas e sociedades, tipo o Japão Zazen, que vem do Zen budismo, e transpessoal, diversas outras áreas foram sendo criadas dentro da meditação. Então é importante a gente ter esse entendimento de onde começou a meditação. Meditação ela inicia-se ao norte da Índia, muito conhecido pelo Adi Yogi. Adi Yogi significa o primeiro yogi. Ele que trouxe a meditação. Foi feita uma iniciação onde 7 pessoas que ficaram lá por mais de 2, 3 meses e tiveram muito interesse em aprender. Esse Adi Yogi ensinou para essas pessoas e essas pessoas elas difundiram a meditação pelo mundo. E essa história ela tem dois pontos. Tem um ponto de ser um mito, de as pessoas entenderem, de contar uma história, e os indianos são muito bons em contar história. E essa história, ela tem uma questão mais profunda, que seria a questão de escolas mesmo, iniciáticas, onde, por exemplo, um dos professores que eu acompanho é o Sadhguru, onde ele é um líder carismático, ele utiliza de poderes espirituais chamados de Siddhis, para poder ter essa qualificação carismática. Então, tem muita informação para a gente poder conseguir contextualizar o que é meditar. Mas vamos lá. De uma forma mais prática, a meditação, ela não é com o corpo físico. Não é com o corpo físico. O corpo físico é um dos componentes que vai estar auxiliando, vai estar capacitando para que você consiga chegar nesse estado de meditação. Então, para compreender, hoje a gente tem 4 corpos básicos, tá? O primeiro corpo, o corpo físico, corpo energético, corpo espiritual e corpo mental. Esses 4 corpos são os corpos mais básicos na dimensão mais rudimentar que a gente está, que é essa dimensão física. Então, o corpo físico ele tem as suas necessidades de exercício, de alimentação, e nós precisamos manter essas 4 bases muito bem alinhadas para poder conseguir chegar nas bases mais avançadas. Então, o corpo físico está ligado muito à questão de alimentação, exercício, à questão de uma boa cultura fisiológica. Depois a gente vem para o corpo energético, que ele está ligado ao corpo físico. 80% das energias estão no corpo físico. Então, quando você começa a trabalhar as energias, fisicamente você começa a fazer algum exercício, as energias também são trabalhadas. Mas existe trabalhos de energia mais profundos, como por exemplo, Qigong, Qigong, são técnicas milenares orientais, como também tem técnicas indianas que a gente utiliza para poder aprimorar o seu corpo energético. E quando eu falo no corpo energético, muitas pessoas pensam nos chakras. Os chakras eles são vórtices, são as pontas, na verdade, dos centros de energia. Então, existe mais profundamente os nadis, entre outras interligações energéticas mais profundas do que os chakras. Lembrando, né? Então, corpo físico, o corpo energético, que não são apenas os chakras, mas compõem os chakras. E aí a gente vem para a questão depois espiritual. Corpo espiritual, o que é o corpo espiritual? É o corpo onde há a manifestação das emoções. Então, quando você está, vamos imaginar que a gente descartou o corpo físico e está somente na dimensão espiritual, que é a dimensão que todo mundo vai
depois quando ocorrer, eu não digo a morte, porque a vida ela continua, então quando nós descartamos esse corpo, ficamos com o corpo espiritual. Esse corpo, essa dimensão espiritual, é a dimensão onde as emoções elas são mais percebidas, mais afloradas. Então, quando você tiver um sentimento muito aflorado, vem diretamente do corpo espiritual. Só que quando a gente está no corpo físico, a gente não consegue ter essa distinção, eu estou sentindo no meu corpo espiritual, porque você sente no corpo físico. A emoção, inclusive, ela dói em alguma parte. Pessoas sofrem emocionalmente. Então, vamos lá. Corpo físico, energético, corpo espiritual, que também tem suas emoções evoluídas, né? Seus sentimentos de amor, de fraternidade, de benevolência, de paz. Isso são sentimentos que são gerados também pelo corpo espiritual, esse sentido pelo corpo espiritual. E aí a gente vem para o corpo mental. O corpo mental é interessante que é o que você está pensando agora, né? Essa mente concreta, mas ele também é da dimensão física. Então, seus pensamentos, a sua questão moral, a sua questão de ética, ela está no seu corpo mental. Então, quando a gente tem esse entendimento dos 4 corpos básicos, a gente começa a compreender que precisa ter um equilíbrio mínimo deles para que a gente consiga ir para os próximos corpos, que é onde começa a meditação. Então, depois do corpo da mente concreta, nós temos o quê? Temos o corpo mais sutil, uma mente abstrata, onde está a imaginação, onde está outras 8 inteligências. Então é interessante que após esse toque, o tocar essa dimensão, você começa a ter um nível de percepção maior do que é a meditação. E agora, o que é a meditação? Na verdade, meditação ela é uma qualidade. Você não consegue meditar. Quando a gente fala, eu vou meditar, não dá para, vou meditar agora. Na verdade, a meditação ela é uma consequência, ela é uma qualidade. Então, você torna-se meditativo, você vai aprendendo a meditar, você vai aprendendo a entrar nesses estados, vai qualificando o seu corpo, sua mente, para entrar nesse estado e manter-se lá por alguns momentos, minutos, frações de segundos ou até horas. E quando você volta com essa experiência, com esse arcabouço de informações, de melhorias íntimas, você cria também uma memória dessa meditação, onde quando você for retornar para aquele estado, a memória ela é mais fácil de você alcançar. É mais rápido de você alcançar porque você está tornando-se meditativo. Ao ponto de que pessoas com muita experiência na meditação, elas mantêm esse momento dia a dia. É muito raro, é muito difícil? Não. Eu preciso me profissionalizar nisso? Também não. Você precisa ter momentos no dia para você, para poder conseguir compreender um pouco mais quais são as suas vontades, suas dificuldades. E quando você organiza isso de uma forma mais metódica, com um método, de uma forma mais didática, de uma forma mais pragmática, você consegue avançar na meditação, ter resultados, e esses resultados, quando você começa a alcançar, a tocar neles, você começa a ter um nível de motivação gigante, que é a motivação, ou melhor, é a sua vontade que vai fazer você chegar nesse estado meditativo. Quando você pensa assim, hoje eu vou meditar, hoje eu vou estar em estado meditativo, hoje eu vou conseguir chegar nesse ponto. A sua vontade, ela tem que ser maior do que a sua vontade de se mexer. Essa vontade tem que ser maior do que a vontade de fome, de comer. Então, a gente consegue desenvolver. E essa palavra desenvolver, ela é muito importante porque
pessoas acreditam que são dons, que alguém, algum divino te deu um dom. Na verdade, todas as pessoas que têm capacidades fantásticas, elas foram capacitando isso. Ou capacitaram isso nessa vida, que é possível, ou vieram já de alguns momentos, de algumas vidas capacitando, qualificando esse potencial. Então, a gente tem a possibilidade de qualificar. E quando a gente fala em evolução, a gente está falando sobre autoevolução. Não há possibilidade de você evoluir olhando o externo. Eu não consigo evoluir se a minha irmã ela conseguir ter uma maior compreensão sobre a questão moral e ética. Mesmo que ela me comente o que ela vivenciou, eu não tenho experiência, eu não tenho a prática, a informação. O conceito, ele pode até me dar alguma reverberação, mas na prática ela vai avançar muito mais do que eu. Então é importante a gente ter essa compreensão, que a meditação, nós precisamos compreender os corpos, que eles têm as suas necessidades, e compreender também os corpos mais avançados, mais sutis, para a gente gerar essa conexão entre o físico e o extrafísico, o físico e o mental, o físico e o mental mais sutil, para a gente conseguir avançar, ter resultados. Então, meditar seria isso, né? Não seria você ficar parado, refletindo, pensando, deixar os pensamentos ocorrer. Isso, na verdade, seria uma prática chamada de mindfulness, que é uma prática de aquecimento, vamos dizer assim, uma prática que vem do budismo, que é uma parte muito básica de você perceber o seu corpo, que ajuda, é importante, tem muitas pesquisas falando sobre isso, mas a meditação ela é bem mais lá na frente. Se gostou do conteúdo, segue o canal, curte, compartilha com os amigos e vamos em frente que eu vou trazer mais informações sobre. Sugestões também de novas informações, de vídeos, coloque aqui na descrição do vídeo que eu vou estar lendo, respondendo vocês e trazendo mais informações também. Muito obrigado, hein? Uma boa noite.